Olá crianças, tudo bem com vocês? O videozinho dessa semana é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, porque eu vou aproveitar esse espacinho apenas para fazer um resumo, uma revisão dos conteúdos que vão cair na nossa prova. Então, eu deixei ali alguns videozinhos auxiliares para vocês verem, assistirem, né? E assim conseguir entender melhor. A gente sabe que vendo ali o movimento, vendo o vídeo, vendo as fotos, as imagens dos esportes, a gente vai conseguir gravar um pouquinho melhor. Mas então eu vou aproveitar aqui para explicar basicamente os 3 tipos de esporte que a gente vai ter no conteúdo da nossa provinha, que são os esportes de campo e taco, os esportes de rede e parede e os esportes de invasão. Então vamos ver as principais características de cada um desses para ficar mais fácil da gente entender. Então vamos primeiro no esporte de campo e taco. Então vamos pensar que o esporte de campo e taco ele é jogado num campo aberto e basicamente o objetivo é rebater a bolinha para poder conseguir marcar ponto. Então, por exemplo, vamos pensar no beisebol. No beisebol, o atleta precisa rebater a bola o mais longe possível para a equipe dele conseguir marcar ponto. Enquanto a outra equipe está tentando lá buscar a bolinha que foi rebatida, a equipe dele está marcando ponto. Então, esporte de campo e taco. O cricket, por exemplo, que é um esporte que também não é muito conhecido pela gente, mas é um esporte também em que uma equipe joga a bolinha, a outra rebate para tentar marcar os pontos. Então, basicamente, a característica principal do esporte de campo e taco é essa: rebater uma bolinha para tentar marcar ponto, beleza? Esportes de rede e parede. Então vamos lá, vamos falar do de rede primeiro. A gente vai pensar no esporte de rede sendo um esporte em que eu tenho uma rede dividindo os 2 campos, né, passando pelo meio do campo ou da quadra e dividindo em 2 campos. Então, vamos pensar nos mais conhecidos. O vôlei, por exemplo, eu tenho uma rede no meio da quadra dividindo as 2 equipes. Então, eu não posso passar para outra quadra, eu preciso ficar na minha e tentar fazer o ponto jogando a bola lá para outra quadra. O tênis, por exemplo, é a mesma lógica. Eu tenho uma rede dividindo a quadra e eu preciso jogar a bolinha na outra quadra para tentar marcar ponto. Aí eu tenho outros esportes também, o badminton, a peteca, vários que vão ser nesse sentido de ter uma rede dividindo, passando geralmente pelo meio do campo ali ou da quadra para dividir as 2 equipes. Então, o esporte de rede. E o esporte de parede, que o mais conhecido que a gente tem é o squash, inclusive a gente fez uma aulinha passada. No squash, em que eu vou ter a parede fazendo parte, né, participando ali do jogo em si. Então, sempre vou rebater na parede para tentar fazer o meu adversário não conseguir rebater de volta para mim. Então eu vou usar a parede como uma forma de tentar atacar para o meu adversário não conseguir continuar o jogo e assim eu poder marcar ponto. Então rede e parede são esses 2 tipos aí de esporte, né, que formam um grupo só. E por último, esporte de invasão. Vamos pensar no esporte de invasão, aquele esporte em que no início da partida, por exemplo, pode até ser que as equipes estejam separadas, cada um num campo ou numa quadra. Mas quando começa, eu preciso de alguma forma invadir o campo adversário para tentar marcar meu ponto, meu gol, o que quer que seja. Então, por exemplo, vamos falar de um bem conhecido que é o futebol. Então, o futebol, os times começam cada um num campo. Quando o juiz apita para valer, já está valendo a partida, eu preciso fazer o quê? Qual que é o meu objetivo? Fazer gol. E para fazer o gol, eu preciso invadir o campo adversário. Então, eu vou tocando a bola, vou tentando lá envolver o adversário para tentar marcar o gol. Claro que pode acontecer de eu fazer um gol lá de trás do meio de campo, mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Geralmente eu estou no campo adversário, invadindo o campo dele e ele está se defendendo para tentar não tomar gol. Então essa característica de invadir o campo adversário, ela vai ser a característica de vários esportes. Então, o futebol é assim. O basquete é assim, por exemplo. Então você está lá batendo bola, tentando fazer a cesta. Então você sempre está atacando, invadindo o campo adversário para tentar fazer a cesta. Então você pode também fazer cesta lá de trás do campo de trás? Pode, mas é uma coisa mais difícil de acontecer. A característica principal é você invadir o campo adversário. Eu tenho handball, que é assim também. Polo aquático, seria até na piscina, né? Polo aquático é aquele esporte na piscina, né? Tipo um futebol realizado na piscina. E tem mais esportes também que são assim. Então, handball, já disse, eu acho, futsal. Enfim, se a característica principal do esporte é você invadir para tentar marcar o ponto, fazer a cesta, é um esporte de invasão. Tudo bem? Então, eu deixei já
os videozinhos auxiliares com todas essas informações e vídeos de diversos desses esportes. Mas então, lembrem que vocês precisam classificar dentro desses 3 grupos. Tem esporte que vai ser de campo e taco, tem esporte que vai ser de rede e parede, tem esporte que vai ser de invasão. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, sabem que é só mandar mensagem para mim, a gente vai conversando. Bons estudos para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.